duas porções da Torá em uma passada só. Vaerá, que significa e apareci, e a segunda, Bo, que significa vem. Vaidaber Elohim el Moshe, vaiomer elav, ani Adonai. Vaerá el Avraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov, be'el Shaddai. Ushmi Adonai, lo nodati lahem. Quem acompanhou a porção anterior viu que nós falamos dos nomes divinos, dos nomes de Deus. E aqui Deus manifesta um detalhe mais, Deus manifesta um pouco mais da sua essência. Aqui ele fala do nome Yud-He-Vav-He. Deus manifesta também as 4 expressões de redenção, quando ele tira com a sua mão forte, com seu braço estendido, o povo do Egito. Mas Faraó, o rei do Egito, ele de jeito nenhum vai escutar, e a gente também vai ver o que significa o coração pesado de Faraó, a sua expressão em hebraico em si, que foi traduzida como endurecida. A gente vai ver com detalhe também o que significa isso, tanto na cultura da época quanto na língua hebraica. Então, gente, para contextualizar, qual é a situação atual? Moshe, ele já começou essa jornada de ir tirar o povo do Egito, apesar de que ele teve uma discussão com Deus, de que ele não era capaz para isso, de que ele era pesado ou travado de língua, e Hashem discutiu com ele, e ao final dessa discussão terminou com que Aaron seria aquele que ia falar, mas Moshe, ele representaria o próprio Deus para os egípcios e para os hebreus. E essa palavra Vaerá já aparece aqui no começo também da porção, e ela significa e apareci. Ela é muito parecida com uma porção que a gente tem lá atrás, que é Vaierá, quando Deus aparece a Abraão. Mas a diferença é que Vaierá significa ele apareceu na terceira pessoa, e Vaerá, que é o nome dessa porção, significa e apareci. Ou melhor dizendo, eu me deixei ser visto. E agora a gente vai ver bem o radical dessa palavra, que seria o shoresh. E por falar nisso, muita gente está interessada em aprender sobre como encontrar, o shoresh de cada palavra. Isso é muito importante na língua hebraica, isso é muito importante na Torá também, porque tem muitas palavras relacionadas, e isso nos ajuda a nos orientar dentro daquela palavra e das outras que fazem relação com ela. Então, por exemplo, Vaerá é totalmente ligado com o verbo também lirot, que é ver. Leharot seria mostrar-se ou deixar ser visto. Então a palavra aparecer, ela não é literal, ela não é assim muito bem exatamente traduzida, mas se a gente for entender isso como me manifestei ou me deixei ser visto, aí ela faz sentido. E nesse mesmo radical também temos a expressão temor. Irat Adonai significa o temor de Deus. E a gente tem essa expressão muito conhecida que é Adonai Ir'e, Deus verá, ou também em algumas traduções diz Deus proverá. Naquele contexto onde Abraão ele foi levar o seu filho, no episódio da Kedat Yitzhak, que foi a atadura de Yitzhak, que às vezes é traduzida também como sacrifício de Yitzhak, mas não é totalmente coerente essa tradução, porque Abraão nunca sacrificou seu filho, ele apenas atou o seu filho. Então, Akedah significa atar. Então, nesse episódio a gente vê também uma palavra que faz parte desse shoresh, dessa raiz da mesma palavra. Ir-e, ele verá ou ele também proverá. Então a gente vê os níveis de aproximação de Deus, porque ele fala aqui que eu me deixei ser visto a Abraão, Yitzhak e Yaakov como El Shaddai. E aí aparece outro nome, a gente vinha falando dessa questão dos nomes de Deus. El Shaddai, vamos pegar essa palavra então, vamos explorar um pouquinho. Shad significa seio, El significa Deus, certo? Se você vê uma expressão El no final do nome, Daniel, Rafael, Ezequiel, esse El do final é Deus. E Shaddai, nesse caso, El Shaddai, é uma palavra muito conhecida, inclusive, no Brasil a gente vê até lugares, assim, ou comércio até que usam esse nome, mas muita gente não sabe a origem do nome. Shad é seio, então Shaddai significa seios ou meus seios, tem muito a ver com a provisão, certo? Porque eu sei aquele que amamenta, aquele que sustenta. Então ele já tinha se manifestado com esse nome aos antepassados, Abraão, Yitzhak e Yaakov. Mas com o meu nome, Yud-He-Vav-He, e aí tem uma questão também da não pronunciação desse nome. E por quê?
Por quê? Ele é tido, primeiro, como o nome essencial de Deus. A gente vai ver que quando Deus ele muda o nome de Abraão, de Avram para Avraham, é como que uma parte do rei de Deus, ele colocou no nome de Abraão, Abraão passou a levar o seu nome, certo? A gente pode encontrar a palavra Hayá, pode encontrar Rovê, pode encontrar também Irie. Uma das formas de analisar esse nome é que Deus ele manifesta também a sua onipresença, aquele que era, aquele que será, aquele que está presente. E olha que versículo interessante. Eu estabeleci uma aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Então, a terra de Canaã, ela é totalmente relacionada com a aliança que Deus fez com o seu povo. E a gente está falando, lembra, do povo hebreu, que vai se tornar o povo de Israel no futuro, ao receber a Torá. Então, a terra de Israel, que era a antiga terra de Canaã, ela é a herança. A gente tem duas coisas. Quando Deus forma o seu povo, ele dá a eles um contrato, certo? Qual contrato é esse? A Torá. A gente vê até os dias de hoje que o casamento judaico ele é firmado, ele é selado e testemunhado mediante a assinatura de uma ketubá, que é um contrato de casamento. E é justamente isso que no Monte Sinai foi dado por Deus ao seu povo, um contrato, aquele chamado decálogo, ou 10 palavras, 10 mandamentos, certo? Bem como toda a palavra de Deus, ela é uma espécie de contrato com seus mínimos detalhes, dos nossos deveres, dos nossos direitos. Então existe um contrato na aliança e existe também a herança, ou o dote que Deus dá como aquele que se apropria, aquele que conquista o seu povo. É um casamento de Deus com o seu povo. Nós vemos aqui também as 4 expressões de redenção quando Deus liberta o seu povo da escravidão no Egito. E essas 4 expressões de redenção, elas estão simbolizadas na celebração de Pessach, a conhecida Páscoa judaica. Cada taça de vinho, ela representa uma expressão de redenção. Eu tirarei, eu salvarei, eu redimirei e eu tomarei. Que em hebraico seria Vehotzeti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakachti. E fazendo um link com a questão dos nomes de Deus, a gente vai ver mais adiante, quando Deus expressa os 10 mandamentos, ou as 10 palavras da aliança, o primeiro mandamento é: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Essa é a denominação que Deus dá a si mesmo, como aquele que tirou o povo do Egito. Essas 4 expressões, elas se complementam. Deus não somente tirou o povo, Deus também salvou ao povo. Não somente salvou, como também redimiu. Não somente redimiu, como também tomou. A Torá fala que o coração do faraó estava pesado, e as traduções dizem que ele estava com o coração endurecido, um coração teimoso ou terco. Mas são palavras diferentes. Primeiro aparece a palavra kaved, irhaved, ou irbad lev paró, e pesou o coração de Faraó. Depois diz irhazek lev faraó, e se fortaleceu o coração de Faraó. E todas elas são traduzidas como endureceu. Na verdade são diferentes. E pesou, ou e se fortaleceu. Se fortaleceu no sentido de se fechar mesmo, de não aceitar uma coisa externa, de não aceitar aquela mensagem. Então, realmente tem um sentido de ser obstinado. Mas existe uma explicação muito interessante de por que é irvad, ou irhaved lev paró, e se pôs pesado o coração de Faraó, porque as mumificações elas eram feitas somente com o coração, para que simbolicamente a pessoa continuasse viva. Todos os órgãos eram tirados, exceto o coração. Mas a petrificação do coração, ou o peso daquele coração, significa que aquela pessoa, na linguagem egípcia, ela estava condenada. Então aqui falar nesse contexto, e pesou o coração de Faraó, ou o coração de Faraó estava pesado, significa também que o coração de Faraó já estava condenado, que ele já era uma pessoa condenada naquela situação. E em que contexto nós estamos falando de que o coração de Faraó pesou? Foi justamente
foi justamente quando Moshe fala e anuncia que ele deve libertar o seu povo, mas ele recusa. E aí começam as pragas, as chamadas 10 pragas, ou as makot em hebraico, os golpes que Deus dá ao povo egípcio e a Faraó para que ele escute, para que ele deixe o povo ir. Aqui a gente entra numa discussão sobre a justiça de Deus. Porque pode ser que alguém diga, não, mas Deus não foi totalmente justo, porque ele também endureceu o coração de Faraó. Agora que a gente vai entrar nisso. Porque todas as primeiras vezes diz que o coração de Faraó estava pesado, ou pesou-se o coração de Faraó, e depois diz que ele fortaleceu o seu coração, e Hazek lev Paró, e depois nas últimas vezes diz, Deus endureceu o coração de Faraó. Será isso uma injustiça? Porque se Deus endurece o coração de alguém, como que alguém vai ter a escolha de obedecer ou não? Mas é justamente que aí entra o que é chamado popularmente livre-arbítrio. Faraó realmente ele tinha a escolha de não endurecer-se, mas Deus endurece aquele que já está endurecido. Trata-se aqui de uma consequência. E eu faço uma comparação justamente, voltando lá em Bereshit, com a situação de Noé. Na época de Noé havia muita corrupção. E a mesma expressão que usa corrupção em hebraico, está dizendo, depois diz assim, eu os corromperei na sua corrupção. Em outras palavras, Deus permite que o homem se corrompa até o final. Como se fosse assim, você quer se corromper? Então você vai ser corrompido até o final. Porque se você escolher a vida, você vai viver. Se você escolher a morte, você vai morrer. E aí a gente traz um versículo muito importante, que Bacharta Bachaim, porque você vai elegir a vida. Está diante de você os dois, a vida, a morte. A gente ainda vai chegar nessa porção, mas eu queria fechar com isso, que a gente pode escolher fortalecer ou endurecer o nosso coração, ou abrir o coração. E é justamente em cima desse órgão que está escrito, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós podemos escolher endurecer o nosso coração, deixando o nosso faraó aparecer, ou nós podemos escolher amar a Deus com todo o nosso coração. Besorot tovot leitraot, boas notícias, boas novas e até o próximo vídeo.